Gravando. É para todo mundo ouvir, por quê? Por que é para todo mundo ouvir isso? Porque nós queremos ser uma igreja com uma cultura do reino de Deus, mas também uma cultura da nossa família Seara, do nosso jeito de ser igreja, e nós precisamos melhorar em muitas coisas, precisamos agir de formas diferentes em muitas coisas. E uma dessas coisas que eu falei no vou ficar segurando para o pessoal ouvir aqui, boa ideia. Então eu vou igual o Silvio Santos, vou trazer um microfonezinho, vou botar aqui, que eu falei na terça passada, e falei que ia estar comentando um pouquinho sobre aquilo que nós temos de recepção. É a primeira coisa que eu vou começar a tratar aqui, e a gente vai falando sobre outras coisas. Recepção, acolhimento e integração. São três coisas diferentes: recepção, acolhimento e integração. Mas como a gente faz tudo baseado na Bíblia, abra sua Bíblia aí em Romanos 15. Romanos 15, versículo 7. Fala o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo falando sobre o cristão ser um imitador de Cristo, e ele fala que nós devemos acolher uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O que isso significa? Significa que Cristo nos pegou pela mão e nos levou para junto da glória de Deus. E o que o apóstolo Paulo está falando é que nós temos que fazer isso com todos, uns aos outros. Existem em muitas igrejas um ministério do acolhimento e da integração. Eu sempre pensei que não fosse necessário existir esse ministério. Por quê? Porque eu creio que é todos que devem fazer isso. Nós temos a recepção organizada ali na porta para o pessoal que chegar se sentir bem acolhido, bem recebido. Mas o acolhimento e a integração tem que ser algo da nossa cultura de igreja. Da nossa cultura de igreja. E por que eu estou falando sobre isso? E a gente vai tratar alguns assuntos sobre cultura de igreja, cultura da nossa igreja, o jeito Seara de ser. Porque eu vejo que em muitas coisas nós estamos falhando, em muitas áreas nós estamos errando como igreja. Vou dar um exemplo. Você sabia que nos últimos meses nós tivemos 25 visitantes na igreja? 25 visitantes. Quantos desses ficaram na igreja? 5. Agora faz a porcentagem, é 20% apenas. Se nós estamos lutando para ganhar uma alma, se nós estamos batalhando, nós não podemos ter esse fluxo de pessoas e um resultado tão baixo de pessoas que foram acolhidas e integradas. Nós estamos recebendo muito bem as pessoas não reclamam da nossa recepção. Nós somos um povo que recebe bem. Precisamos melhorar? Claro, sempre precisamos melhorar, tanto aqui na igreja quanto nas células. Mas a questão do acolhimento e da integração, ainda nós estamos falhando muito. E por causa disso, por perceber isso, eu, conversando com a pastora, falei: olha, nós precisamos pontuar novamente algumas coisas chaves que nossa igreja tem que ter. A cultura de igreja que nós precisamos ter aqui nos nossos locais de reunião e também nas células. E isso é fundamental. Não adianta a gente ter o trabalho. Antes a gente não tinha visitante. A nossa oração era: Senhor, manda visitante, manda gente nova, né? Manda gente nova nas células, manda gente nova nos cultos, nas reuniões, manda. E Deus tem mandado pessoas. Claro, nós temos feito a nossa parte, você tem feito a sua parte, eu quero agradecer por isso.
Só que também é a nossa parte o restante do processo. Só que não é só a nossa parte, o restante do processo das pessoas que a gente convidou para vir à igreja, é todos. Todos. Eu sei que nós somos uma igreja em células e tem que acontecer isso dentro das células, mas tem que acontecer também como uma igreja. É como uma igreja. Eu falei e repito, conversando com algumas pessoas, as pessoas falam: não, pastor, eu me senti muito bem recebido aqui, mas eu não me senti integrado na igreja. Como acontece a recepção, o que acontece no acolhimento e o que acontece na integração? Eu quero explicar o processo para entendermos e vermos como nós podemos melhorar isso. Recepção, o que é a recepção? Vou dar um exemplo, tanto aqui da igreja quanto numa célula, ou até mesmo na sua casa. Uma pessoa chega na sua casa, ela bate palma para entrar, para dizer que está ali, e tu grita lá do fundo: vem entrando que eu estou aqui, ó. Como a pessoa já vai se sentir bem recebida? Não. Isso é recepção. Como ela é abordada na chegada, como você recebe ela na chegada. Então se lembra, lá no TLC que eu ensinei, estamos numa célula, está no meio da célula, chegou um visitante, para a célula e todo mundo recebe bem a pessoa. Para quê? Para que a pessoa se sinta bem recebida. Beleza, ela se sentiu bem recebida, mas tinha 10 pessoas e tinha 10 cadeiras. Todo mundo cumprimentou ela e todo mundo voltou e sentou na sua cadeira. Quem ficou de pé? O visitante. Aí entra a parte do acolhimento. Ser bem recebido é o primeiro tete a tete que a gente tem com a pessoa. E a primeira impressão é que fica. Você lembra que eu falei isso? A primeira impressão é que fica. Então devemos receber muito bem. Acolhimento. Acolhimento é fazer a pessoa se sentir naquele momento parte daquilo. Então, se não tem uma cadeira para ela sentar, ela não vai se sentir parte daquilo. Por isso, se lembre que eu falei para vocês nas nossas celebrações de deixar a última fileira livre? Para quê? Para que a pessoa chegue e fale: não, tem lugar para mim aqui. Acolhimento também é, na reunião, fazer contato com a pessoa. Isso é acolhimento. Antes, durante e depois. Como assim? Vir uma pessoa nova, não importa se está no louvor, não importa. Vai, pergunta para a pessoa: tu quer um copo d'água? Ali é a água, ali é os banheiros. Ah, pastor, mas eu nem sei quem é. Exatamente. Quem sabe, ninguém sabe quem é. O cara entrou, a porta aberta, ele não sabe. Ninguém convidou, Deus mandou, como aconteceu, Deus mandou pessoas. Quando a pessoa vê alguém fazendo isso, ela está se sentindo acolhida. Por quê? Ela percebe bem: eu fui bem recebida e agora eu estou aqui e o pessoal está se preocupando comigo. Isso é acolhimento. Eu acolho ela, eu envolvo ela, eu faço que ela se sinta parte da onde ela está. Isso é acolhimento. Então vamos lá. Recepção, primeiro contato, passou pela porta, é recepção. Receba a pessoa bem, com alegria, feliz, seja na célula, seja na igreja, seja na minha casa. Receber bem as pessoas. Como a gente recebe? Se apresentando: oi, tudo bom? Eu sou o Anderson, bem-vindo, bem-vinda por estar aqui. É uma alegria. Quiser perguntar: você veio convidado por alguém? Ah, eu vim, foi fulano, mas ele não chegou. Senta aqui do meu lado, ou se quiser, fica à vontade para sentar aí. Tu quer um copo d'água? Tu precisa de alguma coisa? Eu posso pegar um copo d'água. Tem chá, tem café, e eu vou ali buscar para ti. 2, 3 ou 10 colheres de açúcar, né? Ah, tá, então tá. Vem, entrega na mão da pessoa. Fala. Isso é acolhimento. Perceba, eu falei, nós estamos fazendo muito bem o primeiro passo, que é a recepção. Todo mundo cumprimenta a pessoa. Cumprimenta.
Cumprimentar é receber bem. Acolhimento é você fazer a pessoa sentir parte daquilo. E quando eu me sinto parte de algo é quando eu conheço as pessoas que estão ao meu redor. Como a pessoa vai conhecer se a gente não se apresenta? Fala, tudo bom, eu sou o Anderson. Eu sou a Stephanie. Eu sou... Sabe? Fazer isso. Gente, eu observo muito. Eu não quero que vocês me entendam errado. Eu não estou cobrando, eu não estou xingando, eu estou dando uma orientação. Eu estou dizendo como a gente deve proceder. Por quê? Porque isso é fundamental. Quantos sabem o nome de uma senhora que senta aqui sempre sozinha? Quantos sabem o nome? Não precisa dizer o nome, só sabe ergue a mão. Está percebendo? Nós somos uma igreja pequena ainda. Se nós não sabemos o nome das 40 pessoas que vêm no culto, que é 40 pessoas que vêm no culto, é porque a gente está errando em alguma coisa. Eu sei que eu e a pastora somos os pastores, e isso é papel também dos pastores, mas o apóstolo Paulo fala aqui de uns aos outros. Então a primeira parte do acolhimento é gerar o primeiro contato de relacionamento, e o primeiro contato de relacionamento vem com apresentar-se e conhecer a pessoa. Apresentar-se e conhecer a pessoa. Então, nós precisamos melhorar na recepção, estar mais felizes para receber, mas precisamos melhorar muito, mas muito no acolhimento. E depois do acolhimento, vem a integração, que é uma outra parte que eu já vou falar. Vamos lá, alguma dúvida aqui? Acolhimento, recepção e acolhimento? Fala, Thiago. Bem alto para ficar gravado. A pessoa veio sozinha na igreja. Sim. Posso convidar para sentar do meu lado? Claro. Não sendo assim, não mandando, mas perguntando nada. Não, exato. Se ela não veio com ninguém, convida homem, mulher convida mulher. Perfeito. Deve até, para ela não se sentir sozinha. Se digamos assim, o pastor convidou um casal e no dia o pastor não está, e tu sabe que o pastor não vai estar naquele dia, então tu fala, o pastor não vai estar aí hoje e tal, mas pode sentar do meu lado. Daqui a pouco o Tiago e a Susan convidaram, e o Tiago e a Susan estão atrasados para o culto. Manda um WhatsApp para o Tiago na hora, chegou teus convidados, estou recebendo eles e estou deixando um lugar reservado para todos vocês. Antecipa a jogada. Separa uma fila lá no fundo, fala, para que quando Tiago e a Susan chegar, vai ter lugar do lado do Tiago e a Susan, do casal que veio, para o Tiago e a Susan sentar, para eles não ficar sentados sozinhos. Então, esses detalhes, queridos, não é de se esperar de mim e da pastora, mas tem que ser uma cultura. Cultura o que é a definição de cultura? Qualquer um vai fazer em qualquer momento, porque isso está no nosso DNA, isso está no nosso jeito de receber as pessoas, está no nosso jeito de tratar as pessoas. Você pensa só, se nós tivéssemos 40% de aproveitamento na nossa tabela, não seria 5, seria 10. Gente, é 10 pessoas. Agora, se a gente tivesse 60%, seria 15 pessoas das 25. A cada 25 ficava 15, a cada 25 ficava 15. Eu gosto muito de números, eu não estou considerando cada pessoa um número, mas eu acho que números são métricas para a gente ver como a gente está se comportando. E os números hoje mostram que nós estamos fazendo algumas coisas erradas, ou não erradas, mas deixando de fazer as certas. Então nós precisamos melhorar na recepção, precisamos melhorar no acolhimento. Eu sei que eu vi todo mundo cumprimentando todos os visitantes, e eu quero dar os parabéns por isso. Nós recebemos bem os visitantes. A pessoa não pode sair daqui dizendo que não foi bem recebida, ela foi bem recebida. Os 25 foram bem recebidos, mas quem sabe não foram bem acolhidos e bem integrados.
porque você só consegue entregar aquele que você acolheu. Beleza, acolhimento, fizemos o acolhimento, já sabemos o nome da pessoa, já sabemos o número dela, sabemos quem convidou ela, sabemos tudo isso, ela se sentiu bem, ficou conversando, batendo papo no final do culto. Beleza, está acolhido. A gente vai saber como falar com a pessoa, mandar um WhatsApp para ela, todos os visitantes. Eu mandei um WhatsApp, ou o Marco, ou alguém que estava na porta pegou o número, ou alguém eu pedi para pegar o número. Eu mandei um WhatsApp para todos os visitantes. Então, mandei agradecendo a visita, né, dizendo que sempre estava à disposição, beleza. Agora você pensa assim, você pegou o número, ou tem um número, a gente compartilhou o número, e daqui a pouco você fala, tudo bom, aqui é o João, né? Faz de conta que seu nome é João. Aqui é o João, tu foi lá na igreja domingo, e se tu não se importar, eu peguei teu número com o pastor, e só para dizer, é quarta-feira, eu estou orando por ti, né? E que tu precisar, estamos juntos, né? Daqui a pouco, o visitante já foi na célula e veio pela primeira vez na igreja. Todos os membros da célula mandam um recadinho para ele na segunda. Cara, que bom que tu foi no culto, a gente ficou feliz demais de te ver no culto. Eu sei que está indo na célula, a gente se vê quinta-feira na célula, mas foi bom demais te ver no culto. Isso é acolhida. Isso é acolhida. E isso não é um fazer, mas é uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. A gente fazer isso. E aí, queridos, entra a terceira parte, depois da acolhida, a integração. E aqui eu ouvi, não uma, não duas, eu ouvi algumas reclamações das pessoas que chegaram novas na igreja, e algumas até que não estão mais, dizendo, pastor, eu me sinto integrado por ti, mas eu não me sinto integrado na igreja, porque nunca ninguém me convidou para alguma coisa, nunca ninguém veio querer conversar comigo, nem para uma célula. Exatamente. Teve gente que já veio aqui na igreja, deixou de vir e falou, pastor, eu já fui 3 vezes no culto, mas ninguém me convidou para uma célula. Ninguém me convidou para uma célula. Ou pessoas que vieram aqui 6, ou algumas que ainda estão aqui, falam, pastor, a nossa reclamação é, nós vamos no culto, mas nós não fazemos parte de uma igreja. Principalmente pessoas que já tiveram experiência de igrejas, porque eles sabem que igreja é relacionamento. A gente só tem relacionamento contigo, com a pastora. Agora me fala, nossa igreja é saudável? Nesse quesito não é. Porque uma igreja que depende só dos seus pastores para integrar as pessoas, é uma igreja que tem limite e data de validade. Qual é o limite de um pastor? 50, 60, no máximo 70 pessoas. Se ele veio pela segunda vez e ninguém convidou ele, isso aí, porque é a forma de negar. Agora, se ele já é convidado de uma outra pessoa, aí chega na pessoa e pergunta, aí a gente mesmo tem que se cobrar. Fala, fulano lá, o Zé que tu convidou para vir, tu já convidou o Zé para ir na célula? Se a pessoa já, acelera, senão eu vou passar na tua frente. Vou passar na tua frente. Porque ele já tem algum contato dentro da igreja. Aí é outros 500. Entendeu? Então, veio uma vez o culto, decora o nome, anota o nome da pessoa. E descobre saber quem trouxe. Hoje a gente é pouca gente, a gente sabe. Quem trouxe o Zé na igreja? Ninguém. Beleza. Pastor, tu tem o número do Zé? Tem. Então tá. Se o senhor me permitir, eu vou entrar em contato com o Zé. Exatamente. Isso são coisas que nós precisamos conversar. Tu entende? Entre nós, dizer, pastor, eu vi que veio fulano de tal. Não espere eu ir e dizer, vai, corre atrás, queridão. Venha, porque muitas vezes eu atendo aqui, anoto, mando WhatsApp. E muitas vezes é convidado por vocês,
E aí eu pensei, não, a pessoa que convidou está fazendo o papel dela, e não está. E aí o que vai acontecer a partir de agora? Aí é que a gente vai anotar os visitantes, vamos anotar quem trouxe, e aí eu vou fazer esse papel de cobrar, né? Aí é cobrar mesmo. Eu falo, tá, e aí, e o Zé? Digamos que a Joana trouxe o Zé. Ô, dona Joana, e o Zé que te convidou, foi lá na igreja, como é que está o acolhimento dele? Porque ele foi bem recepcionado na igreja, a gente recebeu, todo mundo lá, todo mundo cumprimentou o Zé, todo mundo gostou do Zé. Ah, pois é, pastor, é que... Não, a senhora precisa de ajuda? Ah, não, pastor, deixa comigo. Então tá, daqui uma semana eu vou falar contigo de novo sobre o Zé. Aí para quê? Para a gente criar a gente precisa de um sistema. Sistemas são necessários. E a gente vai criar um sistema para apoiar a integração. Mas eu não quero depender do sistema. Você está me entendendo? Eu quero que o sistema seja apenas uma ferramenta que a gente tenha mais, para nos ajudar a não nos perder na poeira. Daqui a pouco vai estar chegando 50 pessoas por mês que visitaram a igreja, aí tem o sistema para a gente ter apoiado. Mas quando a gente for ver, não, já está tudo certo, pastor. Exatamente. Que seja a cultura da igreja. A questão, vai lá, Marco, bem alto para ficar gravado aqui. Pensando já em mais pessoas, já uma igreja cheia, já com mais eventos, mais. Eu, particularmente, se eu estivesse chegando na igreja, me sentiria até feliz de ser convidado por mais de uma célula para ir. Sim. A gente só, lógico, ficaria grato. Exato. Já me convidou para vir aqui, beleza? Já me convidou para ir para a célula. Sim. Mas se outra pessoa na igreja me convidar para ir na célula dela, né, quando vem mais perto ou não sei. Sim. É que varia muito de pessoa. Eu lembro que no curso que eu falei que não era para dar muita pressão. Eu falei isso no curso. Gente, não vamos pressionar muito as pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas daqui a pouco, já vi um líder chegando no cara, depois, antes de falar com o cara, tu pergunta para o líder, já convidou para a célula? Ah, não convidei. Ah, então se não convidou, eu vou lá convidar. Ah, já convidei, mas mesmo assim vou lá falar com o cara. Bah, fiquei sabendo ali, o Thiago te cumprimentou, te convidou. Cara, vai na célula dele. E se tu não gostar da célula dele, a minha pode ser que tu goste. Tu entendeu? Eu acho que é interessante perguntar para a pessoa se já foi convidado. onde ela mora. Porque às vezes tu tá convidando para tua célula que é tipo super longe da casa da pessoa, e a pessoa acaba nem querendo ir por causa disso. Exato. O que vai acontecer a partir de agora? Visitantes que não vieram convidados por ninguém vão preencher ali a folhinha. Eu vou fazer o contato com a pessoa e vou ver onde ela mora. Sabendo onde ela mora, eu vou dizer para a pessoa, ó, fulano de tal, que é líder de tal célula, vai entrar em contato contigo, porque é a célula mais próxima da tua casa. Aí, eu vou passar na terça-feira, eu vou passar para a pessoa. Digamos assim, a pessoa veio domingo, o Zé veio domingo no culto. Ele não veio convidar por ninguém, não pela dona Joana. Eu vou falar, a célula do isso da tarde é mais perto. Então eu vou na terça-feira trazer o papelzinho, ó. Esse aqui é Zé, né? É o Zé, aqui é o papel, o endereço, telefone, RG, não, aqui está os dados do Zé. Beleza, vou entregar na outra terça, ou até no domingo, eles têm que me trazer um relatório. Pastor, a gente já entrou em contato, já marcamos uma visita, ele não quis, mas ele foi na célula. Beleza. Show de bola. Pastor, lá a situação é cabeluda, eu acho que o senhor vai precisar ir lá. A gente conversou com ele, mas eu vou ir lá. Vou ajudar em todo o processo. Eu quero que vocês entendam, eu não estou querendo tirar o meu trabalho, eu estou querendo colocar vocês junto no nosso trabalho, que é o trabalho da igreja. E a questão da visita, quando chega esse visitante, a pessoa que recepciona, a pessoa que está acolhendo, pode estar querendo visitar essa pessoa. Também, claro. Já, se quiser fazer já, está precisando de alguma oração, está precisando de algo, né? Se a pessoa vai preencher ali o papelzinho, está precisando de oração, na hora, chama para o canto e fala, fica aí na porta que eu vou orar ali com fulano. Porque muitas das pessoas vêm na igreja, como tem o culto, elas vêm porque elas estão desesperadas por algo. Leva para um canto e ora com a pessoa. Ora lá, Senhor, abençoa, em nome de Jesus e tal. Ou vem e me apresenta, se caso a pessoa não queira se abrir, eu quero falar com o pastor, vem, ó. Mas fica junto. Fica junto. Porque daí eu já cria uma outra conexão. Essas pegadas a gente tem que ter na questão do acolhimento. Agora a questão da integração. A pessoa veio, foi bem recebida, está vindo na igreja, está indo até na célula muitas vezes.
que é integração, pastor? A integração é fazer que essa pessoa se sinta parte da família. Como nós fazemos isso? Colocando ela dentro da nossa vida. Integrar uma pessoa é colocar ela dentro da nossa vida de igreja, dentro da nossa vida de célula e dentro da nossa vida pessoal. Como assim? Convidar para dar uma banda, vai fazer um churrasquinho lá, convida a pessoa, olha só, estava pensando em fazer uma coisa esse final de semana, está com o número dela, já falou, não quer vir aqui em casa tu e a tua esposa? Vem aqui, traz os refri, a gente está aqui, vamos comer uma coisa junto. Daqui a pouco, na célula, foi alguém, o líder em treinamento e mais uma pessoa, combine, isso tem que ser estratégico. Isso é quando a pessoa já está participando. Sim, isso depois do acolhimento. Isso, não é na primeira, perceba, o processo, não é no primeiro dia, a pessoa chega aqui, cara, amanhã churrasco lá em casa, tá? Qual é teu nome mesmo? Tá bom, Teobaldo, amanhã lá em casa, Teobaldo. Não, receber, acolher e integrar. Então, esse tem que ser o nosso processo com todos, seja na igreja, isso na célula, isso tem que ser o nosso processo. Recepção, top. Acolhimento, todo mundo. Integração, também. Lógico que não vai ser todo mundo que vai integrar. A gente espera isso, que os líderes ajudem no processo e também ajudem as pessoas a fazer parte do processo. Como eu falei daqui a pouco, o líder. Chegou um visitante, um casal, o líder pega um membro da célula e fala, olha só, Antônio, tu está aqui comigo já há 1 ano na célula, tu viu que chegou o Zé aí na célula, então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar um almoço, tu pode sábado, uma janta sábado, pode? Vamos fazer uma coisa lá na minha casa, vai tu com a tua esposa, com teus filhos, eu com os meus, nós vamos convidar o Zé e a esposa e os filhos, e vamos fazer o nosso, por quê? Porque aí o Zé não vai conhecer só o líder da célula, vai conhecer também o Antônio, então ele já não está integrado com uma família, ele já está integrado com 2 famílias da célula, é ser estratégico, porque pode ser que no próximo culto você não vá na igreja, mas o Antônio vai estar lá, e pode ser que numa semana foi corrido, não conseguiu dar conta de se preocupar com a pessoa, mas aí tu vai delegar tu e o Antônio. Aí imagina se todos nós fazemos isso com todos, gente, não é todo mundo que vai ficar na igreja, a gente sabe disso, é uma escolha da pessoa, mas nós podemos melhorar a nossa parte. Para quê? Para integrar a pessoa. Ao integrar a pessoa, a gente vai favorecer que ela entre naquele trilho. Se lembra que eu falei do trilho de liderança? Integrar a pessoa é o início do nosso trilho. Se a pessoa não for bem integrada, logo ela vai sair do trilho, vai descarregar, porque esse processo de recepção, acolhimento e integração é o processo inicial, onde a gente pega a pessoa e coloca ela no trilho, porque é nesse processo que ela vai aceitar Jesus, é nesse processo que ela vai começar a entender as coisas, e se esse processo não for bem feito, ela não vai andar, ela vai ficar parada, ou vai sumir. Então, o que eu estou falando é, nós precisamos criar essa cultura na igreja, precisamos melhorar nisso e muito, eu, a pastora, todos nós, a igreja, precisamos melhorar em tudo isso. Eu falo eu e a pastora, por quê? Porque a gente também não está conseguindo muitas vezes perceber tudo. Eu já tinha percebido, mas quando as pessoas me falaram, e falaram com todas as palavras, eu só pedi perdão para a pessoa, eu falei, cara, me perdoa, nos perdoa como igreja, eu estou te pedindo perdão, porque não era para isso que está acontecendo, e foi bom tu ter falado, porque a gente vai melhorar nisso. Estou assumindo um compromisso contigo, assumi um compromisso com a pessoa, nós precisamos melhorar. Por quê? Porque nós queremos receber todo mundo bem, queremos fazer discípulos de Jesus, e não existe fazer discípulos de Jesus sem integração, não existe, não tem como. Então, nós vamos estar falando sobre isso, sobre algumas culturas, algumas coisas da cultura da igreja, né? Marcas da igreja. Isso é uma marca principal, eu creio, porque é o que faz parte, né? Nossas reuniões de culto de domingo, eu tenho pensado cada vez mais fazer ele, porque o visitante venha, se sinta bem, né? Porque
o ambiente tem que estar legal, né? Então eu tenho pensado muitas coisas que a gente precisa melhorar também nas células, mas não adianta a gente ter tudo perfeito e vir, entrar gente, sair gente, entrar gente, sair gente, vir muito visitante e não ficar ninguém. Aí é um trabalho que a gente cansa, é verdade ou não? Eu convido gente, não vai, mas não fica por quê? Não, por algum motivo, e a gente descobriu. Faça, Anderson. Tem membros ainda nossos que estão sem célula, sem nada? Sim. Estão frequentando? Sim. Você pode passar Paz. Eu vejo que essas pessoas da nossa igreja, que já estão participando da nossa igreja há um tempo, mas que não vão em célula nenhuma, eu vejo que elas se sentem bastante deixadas de lado. Por mais que a gente convide a pessoa para participar de alguns eventos, eu vejo que as pessoas ainda se sentem excluídas de alguma forma. Porque o pessoal das células. Exato. O pessoal das células se une muito, principalmente no culto, o pessoal fica separado por células, e daí a pessoa fica ali meio boiando. Eu vou dizer, eu imagino que seja, mas não vamos dizer o nome. Eu achei que tinha sido convidado por pessoas aqui já tinham feito isso. Já tínhamos percebido, mas a gente. Exato. Então, vamos fazer isso. Então, começar pelos de dentro. Boa, Wilson, muito boa a ideia. Muito boa. Então, vamos começar pelos de dentro. Mas os de fora que vão chegando também, a gente fazer isso para agregar. E isso, queridos, eu quero que você entenda, não é só da igreja, isso é da célula. Foi um visitante na célula, nós temos que fazer isso. É o mesmo procedimento. É o padrão, né? É a cultura. Esse tem que ser a nossa forma. Alguma dúvida mais sobre isso? Alguma questão? Dúvida não? Pergunta não? Nada? Tudo claro? Certinho? Ficou bem claro? Qualquer coisa, chega com vocês perguntando. Exato. Qualquer dúvida, pastor, eu vi fulano de tal, o senhor sabe alguma coisa? Ou pastor, a senhora sabe alguma coisa? Eu não sei, eu vou procurar saber. Eu sei, cara, eu já fiz o primeiro contato, vai lá, está liberado para fazer, entendeu? Então, fazer isso. Mas, queridos, eu não quero que seja coisa de apenas os líderes de célula, você me entende? Eu quero que seja isso da igreja. Eu vou ficar feliz que quando a pessoa que está indo há um ano na célula, faça isso com a pessoa que chegou hoje, porque ela já viveu isso e agora ela está reproduzindo isso. Isso tem que ser o nosso objetivo, que se torne uma cultura, algo natural, né? Algo natural. Benção, alguma dúvida mais? Não? De boa? Então, vou estar compartilhando esse áudio nos grupos das células, motive todo mundo para ouvir o áudio, né? E para estar refrisando isso, para a gente estar aprendendo junto. Vamos orar então? Eu já